Domingão, hein? Com muito futebol, tem jogos nas ligas italiana, inglesa e espanhola. E também tem rodada quase completa do Brasileirão. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Domingão! Que coisa linda, hein? Matheus Montenegro, Meu Deus do céu, esse domingo tá uma maravilha. Repleto de jogos. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai gravar 9 jogos. 9 programas, né? Cada vez maior. 9 programas não, é um programa só. Quer dizer, um programa, 9 jogos. E já convidamos você, apostador, a ficar aqui conosco até o final, tá? Eu acho que é um modelo novo, né? Muitos apostadores às vezes querem tudo muito rápido, só querem a informação. Aqui a gente analisa, a gente embasa para fazer as coisas com respeito por você, apostador. Então vamos que vamos para mais um dia. Esse domingão tá lindo. 6 jogos de Campeonato Brasileiro, Premier League, La Liga, Clássico na Itália. Então fica aqui com a gente e vamos que vamos analisar os jogos deste domingo. Muito bem, começando na Inglaterra com o Liverpool e o West Ham, né? O Liverpool aí perto do título. Sim. O West Ham ali, aquele time sempre muito estável, né? Durante a temporada, jogo 10 da manhã, tá? Abrindo domingão no Anfield temos esse jogo, Matheus Montenegro. 2 times que estão instáveis atualmente. A grande questão é que o Liverpool foi muito bem ao longo da temporada e vai colher os frutos por isso muito provavelmente. E agora o West Ham tá doido que a temporada acabe, só isso mesmo. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar isso melhor. Inclusive o aplicativo tá apitando aí na tela e você tem um QR Code aqui, tá? Você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita. Sempre muito importante você se embasar para suas apostas. Não faça nada por achismo, tá? Vamos dar uma analisada. O momento recente do Liverpool, ele também é muito ruim, tá? Das duas equipes aí é bem ruim, beleza? Tabela de classificação rapidamente, né? O Liverpool ali na liderança, isolado, 11 pontos à frente do vice-líder Arsenal e tá funilando. Restam apenas 7 rodadas, 21 pontos em disputa. Então, meu irmão, é bem dizer, o Arsenal tem que ganhar os 7 jogos que faltam e o Liverpool só pode ganhar 3. É isso mesmo, né? Ou seja, complicou, né? Apesar dos tropeços recentes do Liverpool, né? Ainda assim, é porque o Arsenal também tropeçou. Que nem você, ele acumulou muita gordurinha, Matheus Montenegro. Aí ele tá com uma vantagem muito grande na tabela. De graça. Tá. E o West Ham? O West Ham tá lá embaixo. Eu só tá muito pesado, mas eu vou... Tem famílias que assistem, né? Vamos segurar. Tá acostumado. Enfim, o West Ham lá embaixo, né, velho? Assim, ele só não briga pra não cair porque os 3 times da zona de rebaixamento ali já se colocaram numa situação que os 3 já caíram, né? Tá 15 pontos à frente da zona de rebaixamento, mesmo sendo apenas 2 posições. Se fosse que nem no Brasileirão, né, ele estaria ali... Aí estaria no desespero, né, ali com o Wolverhampton. Mas só cai em 3 lá na Premier League, então tá numa situação confortável, só esperando a temporada acabar aí o West Ham. Do lado dos confrontos, vamos dar uma analisada melhor agora. O Liverpool vem de derrota. Perdeu por 3-2 para o Fulham. Antes disso, até venceu o Clássico contra o Everton por 1-0. Mas perdeu o título da Copa da Liga Inglesa para o Newcastle e foi eliminado da UEFA Champions League nos pênaltis. Podia ter sido até uma vergonha maior essa eliminação aí, porque não sei como o Liverpool venceu na ida o PSG, mas perdeu na volta no Anfield e acabou sendo eliminado aí. Ou seja, 3 derrotas nos últimos 4 jogos, Fábio Hermano. E 2 eliminações. A perda de um título e uma eliminação, né, velho? É isso. E muitos jogos ali com poucos gols, né? A gente vê aí 1-0, 1-0, 2-1... Aí teve um 3-1 ali que destoou. 1-0, 2-0, 2-0. 2-0, 2-0. É um time ali que vem mais no under nesses desde o início da temporada, né, velho? É um timezinho mais econômico, assim. A grande questão é que no início da temporada ele ganhava. Né, mas a tendência, a média é jogos com menos de 3.5, no caso do Liverpool. E do lado do West Ham, né? É um timezinho que, velho, instável, não passa confiança nenhuma e a gente não tem muito o que esperar. Empatou com o Bournemouth em casa, perdeu do Wolverhampton, empatou com o Everton, perdeu do Newcastle. Joguinho de poucos gols também aí, também, tal. Recentemente, poucos gols. 2-0 no Leicester, ganhou do Arsenal 1-0. Pois mas aí perdeu do Brentford em casa 1-0. Cara, ele teve uma sequência de 6 jogos que saíram no máximo 2 gols, tá? O que pra Premier League é muito raro. Inclusive a linha da Premier League muitas vezes é o 3.5, não é nem o 2.5 gols, né? Só esse último jogo aí que deu uma destoada, de fato. Muito bem, vamos agora para o nosso momento bet nacional, ver as odds aí, porque o favoritismo é do Liverpool e gigantesco, né? É muito baixa essa odd para o que o Liverpool tá fazendo, né, velho? Por quê? 1.3 não tem condições da gente pegar uma odd tão baixa assim. Se fosse para confiar em algo do Liverpool, nem um handicap -1 tem odd de valor. A gente teria que pegar aí um handicap -1,5. E, velho, pelo que o Liverpool tá fazendo, você confiar que ele vai ganhar por 2 gols, mesmo contra esse West Ham, eu acho que é arriscado, tá, velho? Eu não confio. E aí, prefiro confiar em gols, Fábio. Eu prefiro confiar que esse momento recente das equipes vai seguir. Confiar contra os gols, né? Porque a grande questão é que, tipo assim, o Liverpool parece que ele já sentou na vantagem, ele já tá confortável.
É muito difícil ele perder esse título, né? Então eu prefiro confiar que menos de 3,5 gols é uma boa pedida. Até porque conseguir pegar um menos de 3,5 gols com a odd tão alta assim é bem complicado. É um jogo que tem carinha 2-0 Liverpool, No né? máximo, 1-0 até, às vezes. Não descarto um 0-0 também, não. Enfim, gosto desse menos de 3,5. Acho que pra sair 4 gols aqui no jogo é bem difícil. Muito bem, então 50, sem mais delongas, né? Porque hoje temos muitos jogos. 50 aí é no menos de 3,5 gols em Liverpool e West Ham. Agora a gente vai pra onde? Vai pra Espanha, porque tem o Alavés contra o Real Madrid. Vamos colocar na tela o Real que vem de derrota, né, contra o Arsenal. Domingo 11h15, tá? Também ali no período da manhã, lá no estádio de Mendizorroza, lá em... Não é Alavés a cidade, é Vitória de alguma coisa. Confesso que eu não sei. Não vou fingir. 31ª rodada da La Liga. Vamos que vamos analisar esse joguinho aí. Em situações normais a gente apostaria em algo a favor do Real Madrid, mas por isso que sempre é importante analisar o contexto. Então vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí na situação das duas equipes. Momento recente do Alavés, Faber, mano. Se a gente puxa o recorde dos últimos 5 jogos, é melhor do que o do Real Madrid. Olha só que loucura, tá? Tabela de classificação. Real Madrid disputando o título ali, principalmente com o Barcelona. Dá para colocar também o Atlético de Madrid na disputa, né? O Real que está 4 pontos atrás do Barça. Então, qual é a grande questão aqui? Vale lembrar que o Real perdeu na ida pro Arsenal por 3-0 na Champions e ele já tem esse compromisso no meio da semana seguinte. E, ao mesmo tempo, ele não pode abrir mão da La Liga, velho. Ele não pode colocar um time reservão para descansar. Então, situaçãozinha complicada. Ele vai ter que dar, provavelmente, vai dar uma poupada em um ou outro jogador, mas eu acho que não deve simplesmente largar esse jogo aqui não, tá? O Alavés está na briga para não cair. Então, 2 pontos só ali pro Leganés. E como a gente tá chegando na reta final do campeonato, faltam apenas 8 rodadas, esses timezinhos aí como um Leganés, Alavés, Espanhol, cara, eles são mais perigosos do que esses times de meio de tabela, tá? Porque estão começando a entrar nessa situação de desespero, precisam pontuar, então podem acabar complicando a vida aí dos gigantes. Bom, vamos ver os confrontos do Alavés, né? Os confrontos recentes aí. Venceu o Girona fora de casa 1-0. Aí perdeu em casa para o Raio Vallecano 2-0, mas aí empatou com o Las Palmas fora. Venceu o Villarreal em casa 1-0. Também aí tivemos contra o Mallorca empate em 1-1, um time que vem deixando gols, né? Cara, só não deixou contra o Raio. Esse recortezinho aí de 5 jogos, ele é muito interessante se tratando de Alavés. Ele conseguiu marcar gol em 4 dos últimos 5 jogos. E todos fora. E ele só perdeu 1 também. Isso. Tá ligado? Então, assim, interessante. Se tratando do patamar do Alavés, acho que tá ok. E outro ponto, tá? O Real Madrid, na época, vivia uma fase melhor e só venceu por 3-2 lá na ida. Só, titular, assim, né? Por mais que tenha metido 3 gols, a gente tá falando do Alavés meter 2 gols no Real Madrid lá no Santiago Bernabéu, tá? Então, é uma coisa grande a se destacar a favor da equipe mandante. E os merengues, como chegam, Fábio, mano? Que fasezinha ruim, hein? 3 derrotas seguidas. 2 derrotas seguidas e um empate. 3 jogos sem vencer. Perderam no Arsenal 3-0, né? Na ida da Liga dos Campeões, né? 4-0 não era loucura não esse jogo não, tá? É isso. Antes, a equipe do Real perdeu do Valência jogando em casa. Valência ali na parte de baixo, né? Até deu uma melhorada, mas não se esperava. O Valência, há poucas rodadas, havia perdido de 7, né? Do Barcelona. Quase ia sendo eliminado pela Real Sociedad, né? O jogo foi para prorrogação. No tempo normal, o Real perdeu, né? Foi 4-3. Cara, e assim, ele levou 8 gols nos últimos 3 jogos. Ele tomou 2 do Leganés, que está até mais abaixo do Alavés na tabela de classificação em casa. Cara, tomou 10 gols nos últimos 4 jogos. E vem tomando mais. Se a gente for descer, ele tomou do Villarreal, tomou do Atlético de Madrid, tomou do Raio Vallecano, tomou de novo do Atlético de Madrid, tomou 2 do Betis. O último jogo que ele não sofreu foi contra a Real Sociedad na ida. Copa do Rei. Na ida. Copa do Rei. Ou seja, 9 jogos consecutivos levando gol ao Real Madrid. É isso. Dito isso, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque tem aquilo, né? O Real... Tem uma odd boa. Tem uma odd boa, mas assim, eu acho difícil confiar no Real, porque tende a poupar e mesmo se não poupar, os jogadores não vão ter o mesmo ímpeto, né? Tem um jogo ali que, se o Real quiser se classificar, acho que vai ter que jogar prorrogação. Contra o Arsenal. Assim, não dá pra duvidar do Real Madrid em Champions League, né? Isso aí o Real já se provou nas últimas temporadas, né? Ao longo de toda a história. Mas realmente, eu acredito que atualmente o Real Madrid está mais focado no Arsenal do que no Alavés. E se for pra poupar, ele vai poupar aqui contra o Alavés. Eu tenho esse meu pezinho atrás por causa desse momento recente e dessa probabilidade de poupar. Vou citar aqui o ambas marcam, que paga 1,76, que eu acho interessante. Mas aqui a gente sempre preza pelo custo-benefício. Fica aí a alternativa para o apostador do ambas marcam, mas nós vamos mesmo, Fábio Mano, no gol do Alavés. Por quê? Porque é mais safe. Vai que o jogo seja 1-0, 2-0 Alavés. Cara, com esse momento que o Real Madrid tá vivendo, o Alavés vivendo uma fasezinha interessante, brigando para não cair,
E numa loucura pode ser 1x0 Alavés, tá? Eu não descarto essa possibilidade. Então eu prefiro ficar só com o gol do Alavés do que no ambas marcam, porque a gente pelo menos se protege um pouco mais. Quem quiser mirar uma odd um pouco mais alta, um lucro melhor, vai no ambas marcam. Fica a critério do apostador. Aqui a gente preza um pouco mais pela segurança, então vamos apenas no gol do Alavés, que eu acho uma ótima pedida. O Alavés fez 2 na ida lá no Santiago Bernabéu, no primeiro turno contra o Real Madrid, fez gol em 4 dos últimos 5 jogos, então é uma pedida maravilhosa. E se o Real com o time titular completo, tu toma gol de todo mundo, né, nos últimos jogos. Imagine se poupar. Imagine se poupar e é aquilo, né, tá focado na volta contra o Arsenal. Sim. Bom, vamos agora para a Itália, porque tem clássico de Roma, Lazio e Roma. Lá Jogaço. no Estádio Olímpico, vamos colocar as informações do jogo. Domingo, 3h45, já é a 32ª rodada do Campeonato Italiano, que se aproxima aí da sua reta final, Matheus Montenegro. É, um confrontozinho bem capcioso, tá? Porque a Lazio está focada também na Liga Europa, né? E a gente vai ter que analisar isso aí para essa partida. Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar isso melhor para você, apostador. Vamos puxar aí algumas estatísticas desse confronto, né? O momento recente das equipes, ele é bem discrepante, tá, Fabiano? O dobro de aproveitamento da Roma em relação à Lazio. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, porque esse é um ponto interessante. A Lazio está em 6º e a Roma está em 7º, tá? Ou seja, as duas equipes ali brigando por uma vaga em competições europeias. No momento, a Roma está de fora, mas são apenas um ponto, que separa as duas equipes aí que fazem o clássico da capital italiana, né? E aí, pro Bolonha, né, que é o 4º colocado, ali a última vaga na Champions, a diferença é pouca, né, das duas equipes. Quer dizer, então, 2 pontos, tá? Correção. A Roma tem 53, a Lazio 55. Isso, a Lazio pro Bolonha 2 pontos e 4 para a Roma, que é um jogo importantíssimo aí se a Roma quiser jogar Liga dos Campeões. Sim. Bom, vamos para os confrontos, começando pela Lazio, que perdeu do Bodo Glimt, né, fora de casa, na ida das quartas de final da Liga Europa. Questão de viagem aí também impactou, né? Isso, e aí já vai jogar domingo, né, um intervalo mais curto. Venceu a Atalanta fora, bom resultado, né, 1x0, empatou com o Torino 1x1. Tomou 5, né, do Bolonha. Tem uma defesa muito estável, né, toma muito gol. Cara, ele só venceu um jogo dos últimos 6 que disputou, e com exceção desse jogo da Atalanta, meu irmão, a sequência de jogos que ele vinha sofrendo gol era muito grande, tá? Deixa eu até puxar aqui a informação correta. Dos últimos 9, ele só não sofreu em 1, que foi esse 1x0 aí diante da Atalanta. Então é um sistema defensivo que deixa muito a desejar, vai ser mandante na partida, mas tá com essa cabeça também focada aí no jogo de volta da Liga Europa, já que perdeu a ida por 2x0 para o Bodo Glimt. Agora, mas jogam no mesmo estádio, né? Como é? Jogam no mesmo estádio, sim, no Olímpico de Roma. A diferença é a presença da torcida. Exatamente. A maioria. E agora, do lado da Roma, é um retrospecto recente muito bom. Empatou com a Juventus, venceu o Lecce, venceu o Cagliari, perdeu para o Atlético Bilbao, mas deixou seu golzinho, ganhou do Empoli, ganhou do Atlético Bilbao, ganhou do Como. Cara, a última vez que a Roma não marcou gol, olha isso aqui, a gente tá descendo, tá? Salvo engano, foi contra o AZ Alkmaar, que ele perdeu por 1x0, se eu não me engano, foi isso mesmo, dia 23 de janeiro. E no Campeonato Italiano ele não perde há muito tempo, né? Pois é, ele só tem 3 derrotas nesse ano, que é para AZ Alkmaar, Atlético Bilbao e Milan, que foi na Copa da Itália. Ele não perde desde a 16ª rodada do Campeonato Italiano, e já vamos para a 32ª. Ou seja, 15 jogos de vencibilidade aí no Campeonato Italiano. Realmente a Roma que deu uma virada de chave aí ao longo da temporada. E na ida a Roma venceu a Lazio, né? Foi 2x0, salvo. Sim, lá no primeiro turno, você disse? Isso, 2x0. Cadê? Voltar aqui. 2x0 Roma. 2x0 Roma, perfeito. Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque temos aí um favoritismo da equipe da Roma. Leve, né? Mas sim. Tem o fator mandante que você citou, né? Que é o mesmo estádio, então o fator mandante não impacta tanto. Cara, é um joguinho assim, difícil de cravar resultado final. Eu acredito que pelo momento da Roma, eu realmente concordo que a Roma é favorita. E pelo fato da Lazio ainda ter essa cabeça aí no Bodo Glimt. Mas eu acho que dificilmente a Lazio vai poupar aqui. Primeiro que é clássico não se poupa. E segundo que é uma briga direta por vaga em competição europeia. Se a Lazio perde esse jogo para a Roma aqui, é extremamente preocupante. A Roma vai passar a Lazio e ainda tira uma classificação hoje para a Conference League aí, que a equipe mandante tem. Eu vou destacar aqui 2 pontos, tá? Eu gosto dessa opção aqui, ó. O dupla hipótese da Roma com um gol da Roma. Eu acho interessante porque 1x0 é um palpite que não seria loucura nesse confronto aqui, para a Roma. Mas eu vou destacar aqui o que eu prefiro, que é o nosso queridíssimo ambas marcam. Por quê? Primeiro, a odd é melhor, cotaçãozinho 1,81. E como é um jogo, um confronto direto, bem dizer, eu acho que vai ser um partido movimentado. Eu acho que os dois times vão conseguir deixar gol, tá? Aí fica a critério do apostador, qual das duas opções ele prefere. Eu prefiro aqui por causa do custo-benefício e por esse fator aí que acaba condicionando a partida ser mais movimentada. Muito bem, então ambas marcam aí no clássico da cidade de Roma, entre Lazio e Roma. 50 é o nosso stake para esse confronto. Bom, vamos para o Brasil agora, Brasileirão, né? Domingo com muitos jogos da Série A. Vamos começar destacando o Atlético Mineiro e Vitória. O jogo que será neste domingo, 8h30 da noite, lá no Mineirão.
né, jogo da terceira rodada, o Vitória que ainda não sabe o que é Vitória, viu? Faz tempo. Meu irmão, o Vitória que ao longo da sua temporada aí teve uma virada de chave muito grande quando foi eliminado na Copa do Brasil para o Náutico. Daí isso aí acabou, meu irmão, desencadeando uma sequência bem ruim a favor do rubro-negro, que deve brigar para não cair nesse Campeonato Brasileiro. Vamos pro nosso aplicativo aí do Game Arena, vamos ilustrar melhor como chega o Galo, né, que... vivia um momento não tão bom, acredito que deu uma melhorada, vem de uma boa vitória, 3 jogos sem perder, mas do lado do Vitória são 5 jogos sem vencer, tá? E tabela de classificação, vamos pular, né, Faberman? Até porque só tiveram 2 rodadas até aqui, vamos começar pelos confrontos. O Atlético vem de 4-0 lá na Sula, diante do Deportes Iquique, antes empatou com o São Paulo, criou bastante, tá? Foi um jogo movimentado, foi até uma loucura esse jogo sair 0-0, mas foi um jogo muito movimentado aí, inclusive com polêmicas, né, mais uma vez aí, polêmicas de arbitragem, e na ida empatou em 0-0 com o Cienciano. Ou na ida não, né? Na primeira rodada. Isso, nesses 3 jogos aí que ele não venceu, contra Grêmio, Cienciano e São Paulo, ele criou bastante. Exato. Poderia ter vencido os 3 jogos, não seria nenhuma surpresa. Assim, ou pelo menos ter empatado com o Grêmio, pelo volume de jogadas que criou. Esses 3 jogos sem vencer são um pouco mentirosos, tá? Em relação ao desempenho do Atlético. Tem até o fato de que Volpe foi o melhor da partida, né? Isso, o Grêmio venceu o jogo e Volpe foi o melhor. Foi o melhor goleiro da rodada, inclusive. E outro ponto, nessas últimas 3 rodadas, nessas últimas 3 partidas, né? 2 pela Sul, 1 pelo Brasileirão, ele não sofreu gols. E o Rafael também foi muito bem, né? Demais, pô. O Rafael fez umas 3 defesas excepcionais aí nesse jogo contra o São Paulo. Bom, eu acho que esse recorte tem que ser mais curto de fato, né? Antes disso foi o Campeonato Mineiro, que o Atlético tinha feito 4-0 lá na ida. No jogo de volta já tinha sido campeão. Foi campeão com certa tranquilidade lá do Campeonato Mineiro, né? E o adversário da vez é o Vitória, velho. Que esse a gente tem que dar uma analisada um pouco melhor, porque começa a temporada muito bem. Chegou nesse confronto aqui, ó. Vou destacar a partida aqui. Até esse confronto contra o Náutico, ele não tinha perdido nenhum jogo no ano. E se você puxasse até alguns do ano passado, salvo engano, era essa coisa de quase 20 jogos. 22 jogos. Eram 22 jogos, velho. Era mais de 20. E aí, de lá pra cá, ele, eliminado da Copa do Brasil, em casa para o Náutico, que o Náutico nem vinha tão bem assim. Perdeu Baiano, né? A final do Campeonato Baiano para o seu maior rival, até ganhou do Sport ali. Mas depois disso, empatou com o Motoclube 1-1, perdeu na estreia do Brasileirão para o Juventude, empatou em casa com a Universidade Católica, que não é a do Chile, é a do Equador. Com um a mais. E perdeu para o Flamengo, empatou com o Defensa e Justiça. Ou seja, o time vem aí numa sequência de 6 jogos sem vencer, e tem eliminação na Copa do Brasil, perdeu o título para o Baiano, para o seu maior rival, e também estreou o Brasileirão com derrota, não venceu na Sul-Americana, então é um momento muito... É o único time que não pontuou ainda no Brasileirão em 2 rodadas. Está na lanterna com 0 pontos. Vai brigar para não cair. Bom, momento Bet Nacional, porque a gente tem aí uma odd a favor do Atlético Mineiro, Matheus Montenegro, acima de 1,50. Eu diria que surpreende. E aí eu acho que esse jogo não tem muito o que discutir, tá? Eu acompanho até bem de perto o Vitória aí nessa temporada e o time está muito mal. Assim, perdeu jogadores importantes, é um Alejandro, artilheiro. Sim. É um time que, do meio pra frente, assim, tem uma dificuldade de criar jogadas. O Mateuzinho, que é o melhor jogador, tá jogando no sacrifício, né? Voltou de lesão ali. Era para estar ainda em fase de recondicionamento físico, mas está jogando por falta de jogadores de qualidade. Então, rapaz, esse Vitória não passa confiança e se não contratar, viu, vai cair. Então vamos na vitória do Atlético Mineiro ou no Atlético Mineiro do Vitória? Vitória do Atlético Mineiro. Perfeito. Essa é a nossa dica do Tipster para o confronto. Vitória do Galo, né? Um oddzinho acima de 1,5, acho que não tem nem muita discussão. Não dá para confiar em nada a favor do Vitória. Então, é isso mesmo. Vamos que vamos na vitória do Atlético Mineiro. Bom, vamos seguindo falando de Brasileirão, porque tem Fortaleza e Inter, né? Jogo que será neste domingo, às 8 horas da noite, lá no Castelão. Jogo válido pela terceira rodada, né? O Fortaleza que jogou pela Libertadores, assim como o Inter, né? Os dois jogaram na quinta-feira, mas o Fortaleza teve a viagem, né? E o Fortaleza teve um ponto que, pô, psicologicamente foi um jogo bem... O jogo não terminou, né? Foi um jogo tenso lá. Teve a questão da briga da torcida do Colo-Colo com a polícia, e aí acabou que o jogo sequer terminou, né, velho? E agora tem essa tarefa dificílima, que é o Internacional, o time que está invicto na temporada. Então vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar um pouco aí melhor as duas equipes que... o retrospecto a gente observa que é bem distinto, tá? O Internacional é praticamente com o dobro do aproveitamento do Leão do PC. Fortaleza que vem, inclusive nem está pintando aqui no nosso aplicativo, né? Porque o jogo não foi finalizado aí, foi interrompido contra o Colo-Colo, mas pode se considerar ali, estava 0-0, né? Teve 1-1 contra o Mirassol, perdeu para o Racing por 3-0 dentro de casa na estreia da Liberta e fez uma estreia de Brasileirão. E assim, Fortaleza é outro time que é muito capcioso, velho, porque ele fez um início de ano bem mal, Copa do Nordeste aí deu umas vaciladas, ó, perdeu em casa pro CRB, ele perdeu o título cearense para o seu maior rival, o Ceará,
E esse jogo contra o Brasileirão, ele deu uma destoada, né? Inclusive, a gente acreditava que ia ser uma virada de chave, que é bem padrão do Vojvoda. Às vezes começa a temporada bem ruim, quando chega no Brasileirão parece que liga o motor e vai pra cima. Mas depois desse jogo do Fortaleza, ele já desandou de novo. Então, tá muito instável, não passa confiança aí o Tricolor. Ele tomou 3-0 do Racing, né? O Racing, inclusive, na segunda rodada perdeu em casa do Bucaramanga. Então... Mas assim, o Racing jogou pra caramba. Jogou muito, mas assim, foi uma atuação muito ruim do Fortaleza. Contra o Mirassol foi 1-1, mas o Mirassol criou mais de 20 finalizações no jogo. Foi um amasso. E contra o Colo-Colo estava melhor. Assim. Exatamente. Era um jogo que estava mais próximo do gol do Colo-Colo do que do Fortaleza. Então também não foi uma atuação boa do Fortaleza, que coleciona aí momentos ruins. E eu acho que contra esse Inter, né, que a gente vai ver agora, invicto na temporada, fez 3-0 no Atlético Nacional em casa, na Libertadores, fez 3-0 no Cruzeiro. Tudo bem que contra o Cruzeiro teve a questão da expulsão, né, que ajudou muito ali ao resultado. Empatou com o Bahia fora de casa na estreia da Libertadores, empatou com o Flamengo em pleno Maracanã na estreia do Brasileirão. Voltou a ser campeão gaúcho depois aí de 7 temporadas, batendo o Grêmio. Um time que não perdeu, marcou gol em todos os jogos. Impecável. Eu acho que o Inter esse ano papa um grande título aí. Um dos 3 eu acho que cai no colo do Inter, porque realmente é um trabalho muito bom. Desde o ano passado, tá? Roger Machado, inclusive, foi o melhor treinador do segundo turno do Brasileirão. A gente sempre destaca isso. Então, um projeto de longo prazo não é à toa aí que tá dando certo. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional. Vamos ver as odds aí, porque o favoritismo, Matheus Montenegro... É do Inter. É do Inter, um leve favoritismo ali a favor Poderia dos estar maior, tá? Cara, inclusive, ó, pra turminha que gosta do famigerado bingo, pô, pode botar a vitória do Inter aí no bingo, que eu acho que é uma boa pedida, tá? Obviamente não vai ser a nossa dica do Tipster aqui para esse confronto, né? A gente sempre preza por uma segurança um pouco maior. Não acho que vai ser fácil, mas eu enxergo muito valor, tá? Eu acho que o momento é muito discrepante das equipes. Eu acho, inclusive, que o Inter vai ganhar esse jogo. Meu palpite é a vitória do Inter. Mas, enfim, dá pra gente se precaver ainda mais, né? Eventualmente, ó, fica até uma recomendação aí também, que eu considero uma boa aposta, o empate na aposta do Inter, tá? Pagando 1,8. Se a partida terminar empatada, você tá protegido, o dinheiro vai ser reembolsado. Mas vamos ainda além, Faber, mano. Eu encontrei uma opção ainda mais segura e que eu acho que é ainda melhor para dar green, que é o quê? Combinar o dupla hipótese do Internacional com um golzinho do Colorado, velho. A gente tem uma oddzinha 1,58, é uma opção muito boa essa aqui, tá? A gente tá no dupla hipótese do Inter, cortando o 0-0. Se der a lógica e seguir acontecendo tudo o que aconteceu com o Inter na temporada, essa aposta é green. Todos os jogos do Internacional, essa aposta deu green no ano, todos. O Inter não perdeu nenhum e ele marcou gol em todos. Então eu acredito que a tendência é se manter muito por causa dessa instabilidade do lado do Fortaleza. Se as estatísticas se mantiverem, né, teremos aí mais um green aí na nossa Pode até ser a Hotbet, mas ainda tem uma melhor, viu? Fica até o final aí que tem uma melhor que essa aí ainda. Bom, agora vamos falar de um duelo entre cariocas e paulistas, né? Santos de Neymar, que será que... É dúvida, mas possivelmente joga, né? Tá treinando, né? Então, será que o Ney estreia no Campeonato Brasileiro, né? Inclusive? Santos de Neymar contra o Fluminense, né? De Renato Gaúcho, lá no Maracanã, jogo no Rio, domingo, 7h30. Flusão que deu uma virada de chave, né? Desde a chegada de Renato Gaúcho, 2 jogos só, na verdade, né? Mas 2 vitórias, né? E empolgou o torcedor. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar isso melhor e entender esse contexto aí das equipes. Fluminense com um aproveitamento recente melhor, 3 vitórias consecutivas. Vamos direto pros confrontos, estamos apenas na terceira rodada, né? Não adianta ver a classificação. Santos não venceu ainda e o Fluminense tem uma vitória, né? A gente vai ver aí que o Fluminense venceu o Bragantino na segunda rodada 2-1. Antes havia perdido para o Fortaleza por 2-0. Aí na Copa Sul-Americana, 2 vitórias. Venceu o Once Caldas fora de casa, né? Aí estava com o interino ainda, né? Sim. O Marcão. E com o Renato Gaúcho, teve essa vitória contra o Bragantino e 5-0 no São José. Um time até misto para reserva, né? Poupou jogadores importantes, focando justamente nesse jogo, né? No Brasileirão. Acho que o Fluminense ele chega mais forte aí para esse confronto diante do Santos. A grande questão é o fator Neymar, né? Isso. Que ao que tudo indica aí, não é certo. No momento da gravação ainda não é certo, né? Mas deve jogar o Neymar aí nessa partida. Mas o Santos não vive esse momento aí tão bom, né? Empatou com o Bahia em 2-2, na estreia perdeu para o Vasco por 2-1. Antes disso teve um amistoso aí que a gente desconsidera contra o Coxa, tá? E antes disso foi a eliminação nas quartas de final para o... Na semifinal, né? Na semifinal. Corinthians. Nas quartas ele tirou o Bragantino e na semi perdeu por 2-1 para o Corinthians. Ou seja, 3 jogos seguidos que ele não vence, mas nos 3 bateu, ambas marcam. Né? Algo então, comum aí nos jogos. Tá marcando gol o Santos. O último jogo aí oficial que ele não marcou gol foi contra o Novo Horizontino, velho. Então, assim, pelo menos o ataque com o Guilherme. Tem um ataque muito bom, né, velho? Tem Guilherme, tem o Tiquinho. Então, o Soteldo. Tá funcionando aí pelo menos o ataque do Santos. Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque as odds apontam um favoritismo do Fluminense, né? Esperado, né? É justo, né, velho? Em casa, jogo no Maracanã, pagando 2,10, eu acho que tá justo aqui essas odds. O Santos não conseguiu ganhar do misto para a reserva do Bahia, né? Em casa. Pois é. É um time que não passa tanta confiança, não. Cara, aí vamos lá. Eu vou destacar aqui ambas marcam,
pela odd, eu acho que é um custo-benefício muito bom, oddzinha 2.03, principalmente se Neymar de fato jogar, né? Cotação boa, tá? Eu acho que o Santos pode deixar seu golzinho, mas eu tenho meu pé atrás porque o Santos não passa essa confiança toda. É bem verdade, nos últimos 3 jogos aí do Santos, o ambas marcas bateu em todas elas. Eu acho que, por isso, pela odd, considero um custo-benefício maravilhoso. E a vitória do Fluminense também pode ser uma boa pedida, mas aí o que é que a gente vai fazer? Vai justamente minimizar os riscos dessas duas opções, combiná-las para ter a melhor opção para essa partida, que é combinar dupla hipótese do Fluminense e mais de 1,5 gols no jogo. Eu gosto muito aqui, tá? Por quê? Se o Fluminense mantiver essa pegada aí desde a chegada do Renato Gaúcho, uma vitória tranquila não é nenhuma loucura. Um 2-0 pro Flu, eu acho que é um resultado normal, tá? Mas, se o Santos apresentar ali um futebol que é esperado até, espera-se um pouco mais aí do Peixe, pô, 1-1 também não é uma loucura. Pode ser um jogo movimentado, um 2-1 Flu, 1-1, 2-0 Flu. Então, em todas essas opções, essa aqui acaba sendo green. Então, gosto bastante aí, considero a melhor opção para o confronto, tá? Muito bem, então aí no criar aposta, dupla hipótese do Flusão e o mais de 1,5 gols. Bom, a gente segue falando de Brasileirão porque tem Grêmio e Flamengo lá na Arena do Grêmio. Esse jogo será domingo, né? O horário é das 5h30 da tarde lá na Arena do Grêmio. Né? Um duelo bem interessante aí por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, Matheus Montenegro. Joguinho bom, duelo de gigantes aí, o Flamengo que vinha numa sequência muito boa e acabou perdendo para o Central de Córdoba, né? E será que isso aí vai impactar na análise desse confronto? Vamos lá pro Game Arena, vamos ilustrar o momento das duas equipes, vamos ver como chega o Tricolor Gaúcho e o Rubro Negro Carioca. Curioso, porque por causa dessa derrota aí do Flamengo e da vitória do Grêmio no último jogo, o retrospecto recente é até melhor aí a favor do Tricolor, tá? Timezinho aí que vem numa fase boa, eu acho que deu uma melhorada, tá? O Grêmio em relação ao que começou lá no Campeonato Gaúcho. Mas ainda longe, viu? O ainda dá pra melhorar, ainda dá pra derrota na rodada passada contra o Ceará. Pesou um pouco, mas porque o Ceará jogou bem também, velho. Mas o Grêmio ali até criou algumas jogadas, né? Mas ainda muito, enfim, defensivamente também dando muito espaço. Um time que toma muitos gols, né? Não tomou do Atlético Grau, que também... Em casa. Mas dos últimos 3 jogos aí ele venceu 2, que foi justamente as 2 da Sul-Americana, né? E na estreia venceu o Atlético. Tomou gol do Ceará, tomou gol do Luquinho, tomou gol do Atlético, tomou gol nos 2 jogos contra o Inter, tomou gol nas 2 semifinais do Campeonato Gaúcho. Leva gol demais mesmo. É um time que não tem uma defesa consistente, né? A equipe do Grêmio. Que ainda é uma dúvida, tá? É um time aí que a gente não sabe muito o que esperar a longo prazo no Campeonato Brasileiro. Tem bons jogadores, tem um bom time, mas ainda não encaixou, né? Cara, desde esse jogo aqui contra o São Raimundo, que podemos dizer que começou uma sequência mais pegada pro Grêmio, ele vinha de 9 jogos seguidos levando gol. E aí ele só não levou nesse último contra o Atlético Grau dentro de casa. Isso. Então, realmente, aí eu acho que é uma estatística relevante, né? Negativa do lado do Grêmio. E o Flamengo, Fabermano, teve esse último jogo que destoou, né, velho? A gente sempre acreditava aí do lado do Flamengo um time muito difícil de ser batido, jogos de poucos gols, era a tendência, mas parece que tá mudando, tá? O Flamengo venceu ali o Vitória por 2-1 na última rodada do Brasileirão. Na estreia havia empatado com o Internacional em 1-1, ou seja, bateu ambas marcas nos 2 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, e ele veio dessa derrota aí que foi uma surpresa absurda. Primeiro gol da história do Central Córdoba na Copa Libertadores, um estreante da competição, e venceu o Flamengo no Maracanã. É isso, vamos pro nosso momento Bet Nacional. A gente tem um Flamengo aí que para esse jogo é favorito. Paga 2,22, hein? E me surpreende, viu, assim, essa distância das odds, porque o Flamengo... Você acha que era para estar mais nivelado as odds? Eu acho que era porque o Flamengo... Tudo bem que o Grêmio não passa confiança, mas joga em casa. O Flamengo é um time que... Muitos jogadores lesionados, alguns estão voltando agora, né? O Pedro está retornando e tal. Mas é um time que se mostra muito cansado, né? Nos 2 jogos ali, eu achei ele meio... Cara, mas eu acho que as odds estão justas. Eu acho que o Flamengo não perde, velho. Eu acho que pra mim, assim, é bem... Acho bem difícil o Grêmio. O gol do Grêmio tá quanto, hein? Só pra... É uma disparidadezinha considerável, tá? 1,49 o gol do Grêmio. Só esse golzinho do Grêmio aí, pra mim, já era uma boa. Tu acha um bom pedido o gol do Grêmio? Eu prefiro confiar no Flamengo, tá? Eu acho que acaba sendo mais seguro aí a gente confiar no Flamengo, velho. Pode até destacar ambas marcam, tá? Cotaçãozinho 1,94, eu acho que é uma boa. Mas eu prefiro confiar no Flamengo, velho. Eu acho que foi um acidente de percurso aí esse jogo contra o Central Córdoba, tá? Não acredito que vai ser a tônica aí das próximas partidas. Gosto desse ambas marcam, de fato, acho que... Que é a nossa dica, inclusive. O quê? O ambas marcam? Sim, claro, cotaçãozinha 1,94, é isso que eu tô dizendo. É porque eu ia destacar outra aqui, que eu acredito que o Flamengo não vai perder nesse jogo. Então, eu vou destacar essa, que é o dupla hipótese do Flamengo, com um golzinho do Flamengo, que é uma oddzinha 1,44. É uma odd baixa, mas eu confio bastante. E aí, pela relação custo-benefício, considerando que aquela é uma odd muito baixa, e a gente tem um ambas marcas pagando 1,94, que é mais do que o dobro, eu acho que essa aqui vai acabar sendo, de fato, a melhor pedida para o confronto. A gente sempre gosta de abrir um pouquinho aí do leque, tá?
para trazer outras alternativas aí para o Mas nesse calor, apostador. né? É bom abrir o leque. Né? É sempre muito bom, né? Inclusive, ó, o próprio gol do Grêmio, como o Fábio disse, cara, 1,49 para quem quiser não se expor muito ao risco, né? Vai que se o jogo seja 1x0 Grêmio, eu acho difícil de acontecer, tá? Eu realmente, eu Não, alguém pode perder e fazer gol, né? Assim, eu acho que por jogar em casa, pode acontecer. Assim, o Grêmio deixa um golzinho, assim. O ataque é bom, o Arezo, o Bright Exatamente. Assim, tem um ataque... Eu puxo, de fato, um pouco mais ainda pro Flamengo esse jogo, tá? Meu palpite aqui seria 1x1 ou 2x1 pro Flamengo. Eu acho que pelo custo-benefício, pela odd ser consideravelmente mais alta do que as outras alternativas que a gente trouxe, fica aí com ambas marcam, que é a melhor pedida de fato. Muito bem, então 50 aí no ambas marcam entre Grêmio e Flamengo. A gente agora vai para um duelo de duas equipes que estão pressionadas mal na temporada, São Paulo e Cruzeiro, né? Duas equipes que não chegaram nas finais dos estaduais, começaram aí o Brasileirão de forma vacilante, né? O jogo é vacilante, gostou desse termo? Desse termo? Domingo 5h30 lá no Morumbi, Matheus Montenegro. Sem dúvidas nenhuma, o jogo mais difícil, tá? Para o apostador aí. Inclusive, fica a recomendação eventualmente para o ao vivo, esperar para ver a escalação. Se bem que eu acho que não vai ter muito impacto não de escalações, tá? Mas dito isso, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar essa dificuldade, né? São dois times que não vêm nada bem. O Cruzeiro vem de 3 derrotas consecutivas. São Paulo, com o Zubeldia muito pressionado, mas a diretoria já decidiu manter o homem no cargo, né? A torcida tá muito, muito braba com o Zubeldia. Fez uma festa linda a torcida ali no pré-jogo contra o Alianza Lima. O time faz 2x0, acho que foi no primeiro tempo, né? Os dois gols. Ferreirinha marcou os dois. E, cara, aí fez uma troca ali o Zubeldia que acabou gerando muita polêmica. Tirou o Ferreirinha. Cara, e o time conseguiu levar um empate dentro de casa para o Alianza Lima, né? É complicado, até porque no Campeonato Brasileiro o São Paulo começa um pouco preocupado, pressionado também, porque ele não venceu nenhum dos dois jogos, empatou as duas em 0x0, o ataque deixando um pouco a desejar. E contra o Atlético só não perdeu por causa do goleiro, né? Rafael pegou muito nesse jogo. Também. Então, assim, cara, até vem de 4 jogos sem perder, você pode pensar por essa leitura. Mas, por outro lado, nos últimos 5 jogos, ele só venceu 1, tá? E o ataque deixando um pouco a desejar. Em 3 partidas ele passou em branco. Então, realmente, eu acho que é um pouco preocupante aí essa fase do Tricolor Paulista. Mas não tão preocupante quanto a do Cruzeiro. O Cruzeiro tá numa situação bem pior. Conseguiu perder pro Mushruna, né? Em casa, na Copa Sul-Americana, 2x1. Antes havia perdido pro Inter por 3x0. Também teve a expulsão ali no início do jogo que acabou colocando aí uma tendência mais fácil pro Internacional vencer o jogo. Mas aí perdeu pro União Santa Fé, 1x0 jogando mal. Já perdeu 2 na Sul-Americana. Venceu o Mirassol, o Mirassol pressionou no segundo tempo, viu? Se o Mirassol fosse um pouquinho melhor, teria pelo menos empatado esse jogo. Aí ignora isso aí do Bragantino, né? Aí o Campeonato Mineiro conseguiu ser eliminado nas semis pro América Mineiro, que é o time da Série B. Ele se classificou porque o regulamento do Mineiro é meio maluco, né? Então teve time até que fez mais pontos que ele, mas como estava em outro grupo, que pontuou mais, como os grupos não se enfrentam, né? Você pega time de outro grupo, aí o grupo do Cruzeiro teve menos pontos e ele conseguiu se classificar mesmo assim para a semifinal. Cara, ele vem numa sequência de jogos oficiais, tá? Eu não vou nem botar esse jogo aí do Bragantino na conta, não. Sofreu gol nos últimos 8, velho. Ele levou gol em quase todos os jogos do ano. Isso. Então, assim, o que escancara ainda mais a situação preocupante do Cruzeiro é o próprio dono, né? Se arrependeu, né? Falando publicamente que não soube contratar direito, que se arrependeu de algumas contratações, que o projeto foi mal feito e todo mundo que entende de futebol via, né? O Cruzeiro apostou em medalhões ali, né? Assim, juntou uma ruma de medalhão no time, tava meio claro que não tinha nenhum projeto muito bem feito por trás e tá aí agora o resultado, né? Vamos pro nosso momento Bet Nacional. E aí, dá pra confiar em alguma coisa do Cruzeiro ou de algum dos dois times? Não. Cara, o pior é que nem o São Paulo passa confiança. E assim, eu até acho que essa aqui poderia ser uma boa pedida, tá? Um dupla hipótese do São Paulo e o gol do São Paulo. Mas, olha, nem isso tem odd, velho. Cotaçãozinha 1,39 é muito baixa. Então, assim, é um jogo muito difícil de buscar algo de valor, mas eu prefiro acreditar que o momento ruim das equipes vai prevalecer. Até acho que pode pintar a vitória do São Paulo, mas mesmo se isso aconteça, deve ser 1x0 pro São Paulo, tá? Então a nossa dica do tipster para esse confronto vai ser um menos de 2,5 gols, tá? No máximo 2 golzinhos nessa partida, 2 times que não passam confiança, 2 ataques que não funcionam tão bem. A defesa de São Paulo, pelo menos, está funcionando relativamente bem, vacilou aí, tomou esses 2 gols do Alianza Lima, mas o Rafael tá pegando muito, então eu prefiro confiar na tendência de under. Muito bem, então 50 aí pro menos de 2,5, jogo difícil, tá? Esse é a hotbet invertida, né? Se for um jogo para você não apostar, né? Se você tem um jogo para não apostar, fique fora desse, eu fico só no ao vivo, porque esse jogo é mais chatinho de se prever. A grande questão do ao vivo é que, como a gente acredita que essa tendência do ano ela é a mais provável, só se sair um gol cedo no ao vivo para mudar a leitura, né? Porque a tendência, o under ele vai diminuindo a odd, né? Então é complicado. Ou ver ali um time que começa melhor, né? Enfim. Mas ainda assim, joguinho duro, de fato. Jogo difícil.
Bom, vamos agora para Bahia e Mirassol, tá? Jogo na Fonte Nova nesse fechar, né? domingo às 4 da tarde, na terceira rodada do Brasileirão. Mirassol em busca da sua primeira vitória na história na Série A. Pois é, conquistou o seu primeiro ponto, né, na última rodada. E, assim, curioso, porque o Mirassol, ele deixou gol, né, dos 2 jogos. Deixou. Ele perdeu por 2-1 pro Cruzeiro na estreia. E o Bahia voando, tá? O fantástico Eric Pulga, um dos melhores jogadores do Brasil em 2025. Isso. Vamos pro nosso Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí em estatísticas, vamos nos embasar melhor para Bahia e Mirassol. O momento do Mirassol é uma coisa linda, tá? Que maravilha aí, o Mirassol estreando na Série A. E o Bahia, invicto aí nos seus últimos 5 jogos, é até melhor, tá? Vamos direto pros confrontos? Vamos ver como chega o Bahia. Uma vitória histórica, né, velho? Venceu o Nacional do Uruguai, lá na casa deles, um time que é tricampeão mundial, que tem muita tradição na Copa Libertadores, mas, de fato, hoje o Bahia é superior. O Bahia City, mais uma temporada chegando muito forte. Acredito que, mais uma vez, o Bahia vai brigar por Libertadores, deve conquistar uma vaga. Bom início de temporada, né? Hoje é um dos top 4 do futebol brasileiro, em termos de desempenho. Tranquilo ali. Você vai botar quem? Desempenho hoje? Desempenho. Bahia, Inter, talvez o Flamengo. Porque até o Palmeiras, nem o Palmeiras está com essas coisas todas. O Flamengo começou Atlético Mineiro a cair. Isso mesmo. Top 4, tranquilo hoje. Concordo. Empatou com o Santos, mesmo com um time misto para reserva, 2-2. Poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. E o ataque é fenomenal, né, velho? Porque até o banco do Bahia é muito bom, o ataque. O time reserva do Bahia é muito bom também, né? Mas enfim, a gente observa aí, o ambas marcam, ele vinha batendo com muita frequência, né? Nesse último jogo não bateu, mas ele deixou o seu golzinho. Inclusive, nossa dica foi linda, né? Isso. Dupla hipótese, mais 0,5 gols, bateu lindo aí nesse jogo contra o Nacional do Uruguai. Realmente, é um time muito difícil de ser batido. Às vezes que perdeu na temporada foi quando utilizou elenco alternativo, né? Perdeu para Jacuipense no primeiro jogo da semifinal, com o time tava reserva, titular. E com o time sub-20 perdeu na segunda rodada do Baiano. E outro ponto, ele só não marcou gol em um jogo que foi contra o Boston River na pré-Libertadores, que foi 0-0. O resto ele marcou gol em todos. Então, realmente, um início de ano muito bom do Bahia, um projeto muito bom do Bahia, boas vitórias até que o time reserva, ele venceu esse 3-2 aí, o Ceará, com o time reserva. Então, assim, realmente, eu diria que o Bahia é muito favorito para esse jogo, tá? Até porque, além do Mirassol, é um estreante na Série A, orçamento bem menor, e os resultados também dizem muito sobre isso, até teve atuações satisfatórias, né? Mas aí mostra a alimentação do time, que até quando joga bem não consegue ir muito além, né? Perdeu do Cruzeiro 2-1 e empatou com o Fortaleza 1-1. Duas equipes também que não estão bem, né? O Bahia é muito mais time que esses dois adversários aí no momento. Aí no Paulistão, perdeu do Corinthians 2-0 nas quartas de final. Cara, ele teve 5, 6 derrotas seguidas, não foi, velho? Ele começou bem, ele engatou umas vitórias no início do Paulistão, que até deu a classificação aí no grupo dele, mas depois só derrotas. O Barroca foi demitido, agora o treinador é o Rafael Guanais. Mesmo assim, é um time limitado, né? Aquele time ali que até compete, não vai ser o time que vai tomar goleada de todo mundo, mas falta muito ali para ser competitivo de fato ali por alguma coisa no Brasileirão, a não ser o rebaixamento. 9 jogos consecutivos sem saber o que é vitória, e vou além, são 2 empates e 7 derrotas, e tomou gol em todos. Bom, dito isso, o momento Bet Nacional, porque esse vai ser rápido, Matheus Montenegro. Cara, isso aqui é uma coisa inacreditável, tá? Essa odd de 1,57, inclusive aí, ó, o apostador que estiver assistindo, existe uma chance dessa odd já ter derretido um pouco. Se tiver maior, vai logo, pega logo aí, porque essa aqui realmente é uma aposta muito boa, tá? Vitória do Bahia pagando 1,57 contra o Mirassol em casa. Meu irmão, você vai encontrar poucas apostas de valor igual essa aqui no Campeonato Brasileiro. E o Bahia que deve ir com titular, tá? Você Exatamente. O Bahia pode poupar, mas não, tá? Ele jogou com reserva na rodada passada contra o Santos, né? O time misto. Aí jogou titular contra o Nacional e deve manter, porque é um jogo em casa, né? Um jogo acessível. E outra, é o que a gente disse. Mesmo se ele poupar um ou outro, o reserva do Bahia ele é meio que a altura do titular. Então, não vai ser nenhuma loucura, não. Sem dúvidas nenhuma aí, nossa hotbet deste domingão ainda. Vamos com o stake dobrado na vitória do Bahia, o tricolor da Boa Terra. Muito bem. Principal dica para esse domingão, vitória do Bahia contra o Mirassol. E a gente chega ao final dessa edição longa, hein, do Bet Dia desse domingo. Muitos jogos, né? Mas aí... credibilidade, né? O melhor é que a gente analise com calma e direitinho do que falar qualquer coisa para vocês aí. Muito bem. Então, você gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso site tvbet.com, segue a gente nas redes sociais, @tvbetoficial. E fica ligado, tá? Diariamente tem Bets do Dia para você, trazendo aí análises, estatísticas, informações, dicas dos principais jogos do futebol nacional e internacional. Valeu, Matheus! Responsabilidade sempre. Tamo isso, junto. Aposta é entretenimento, não é investimento. Tamo junto e até a próxima. Valeu!